estrela realmente ele tem. O Gabigol tem estrela, isso aí nunca ninguém vai poder esconder. Agora, foi um Cruzeiro que jogou bola. Foi um Cruzeiro que não se amedrontou diante do Flamengo. Foi um Cruzeiro que jogou bem. Acho até que merecia ali um empate, porque foi um jogo muito equilibrado, mas que não abdicou de jogar, que se comportou como time grande diante da sua torcida no Mineirão. E foi um Flamengo que teve o Léo Pereira, uma mãe, né? Uma mãe. O Léo Pereira foi uma mãe. Se o Léo Pereira é amigo do Gabigol até hoje, o Gabigol tem que ligar pro Léo Pereira hoje. Tem que falar, Léozinho, meu parceiro, obrigado. Que pênalti patético que você fez ontem. Que pênalti ridículo. Não dá para um zagueiro de nível de seleção brasileira como é o Léo Pereira fazer um pênalti daquele no último minuto de jogo. Não dá. Aí o Gabigol teve sua chance. A gente vai falar muito sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Flamengo perdendo com gol do Gabigol. E como eu sempre falo aqui, tá até repercutindo aí na internet, que tem algum... Até torcedor do Flamengo brabo, falando, ele quer reclamar. Pode falar, não ligo. Eu falo sempre o que eu penso. Para mim, o De La Cruz foi um dos piores gastos do Flamengo nos últimos anos. Se ele se recuperar, ok, eu vou elogiar. Agora, para o que se esperava do De La Cruz, ele tentou entregar 3 vezes ontem, entregou só uma. Porque ele errou 3 vezes. 3 vezes passezinho errado e perdendo a bola no meio campo. Num deles saiu o gol. Modesto aqui, com todo o respeito ao De La Cruz, não tá jogando nada desde que chegou. Aí ele faz umas 3 boas atuações e corre muito no jogo. Aí tem flamenguista, para de reclamar, ele correu. Correr, meu amigo. Bota maratonista para jogar futebol. Bota minha mãe fazendo ali spinning na academia, ela vai correr. Agora, o De La Cruz não foi comprado por 16 milhões de dólares só para correr. Não tá jogando nada, tá entregando gol o tempo inteiro. E repito o que eu falei ontem, que muita gente ficou brabinha. A esposa dele deu uma entrevista e ela disse: ai, saudade do River Plate. Não sou tão fã do Flamengo. Então, por favor, vai embora e leva o teu marido. Leva o teu marido. Se o River Plate pagar metade do que o Flamengo pagou pelo De La Cruz, pela bolinha que ele tá jogando, já tá ótimo. E ainda tirando o salário milionário que ele ganha. Então, De La Cruz, péssimo. Léo Pereira tem crédito, mas foi uma mãe. E o Gabigol e o Caio Jorge tá jogando muita bola. E o Gabigol, meu amigo, agora tem que aturar. Porque realmente foi o que ele falou. Ele tem estrela. Não vai me dizer também que a fase dele é boa. Nesse debate a gente vai chegar. Boa tarde, Tico, Bruno, Flávio, boa tarde a todos. Primeiro vou falar do jogo, né? Eu achei que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Foi um jogão. Principalmente no primeiro tempo. As duas equipes procurando o gol, posse de bola, jogadores tudo de qualidade, demonstrando a sua qualidade. O Cruzeiro me surpreendeu, fez uma bela partida mesmo, né? Quando se encaminhava tudo por 1-1, teve o pênalti. Você vê que o Felipe Luiz, ele mexe na equipe do Flamengo, né? Faz as 5 substituições e o Cruzeiro só mexe aos 43. O treinador até falou que estava se divertindo com a partida, né? Foi um dos melhores jogos, até estamos caminhando para a 8ª rodada. Entre as rodadas aí até a 7ª, para mim foi o melhor jogo do campeonato, porque as duas equipes atacando, buscando gol. Teve outras partidas boas também, mas essa pela qualidade, mais de 50 mil, pelo envolvimento que o Gabigol tem com o Flamengo. Até esperava que ele entrasse antes, né? E entrou ali faltando 5 minutos, mas os acréscimos. E aí, o que acontece? Ele bate o pênalti, perde, volta, quebra a invencibilidade do Flamengo, né? Agora só tem o São Paulo na competição invicta, na 7ª rodada. Olha como é difícil o Campeonato Brasileiro, né? Não é pra tanto também não, Tico. Ainda falta ainda 31 rodadas. O Flamengo tem que se preocupar no jogo de quarta-feira agora, pela Libertadores, que é um jogo de risco, né? Tem que devolver essa derrota que teve no Maracanã. Isso sim é um pesadelo. Mas pro Campeonato Nacional vai ser assim. O Palmeiras outro dia perdeu aí do Bahia
E aí o Flamengo garantiu a liderança. Agora foi o Flamengo que perdeu do Cruzeiro. Vai ter esse tropeço dentro da competição. Mas concordo com o Flávio. São as duas equipes ali que vão brigar pelo título. E vai ser brigar pelo título e praticamente decidindo quanto eles se enfrentarem. Um ou outro, ou que menos tropeçar. Hoje, por exemplo, o Red Bull Bragantino joga hoje. Se ele ganhar de 3-0, ele vai para a liderança do campeonato. Mas não tem força para jogar a competição toda. A competição toda, de 38 rodadas, Flamengo e Palmeiras pelo elenco. 2-0, ele vai para a liderança. 2-0 já dá. É porque ele fica com mais gols, né? Mas é aqueles que frequentam, dá uma beliscada e some. Lógico, não fica. Palmeiras e Flamengo, sim. Então, fique calmo, eu estarei aqui com o meu ombro sempre presente para quando você precisar. Não chore que a tempestade pode vir na quarta-feira. Aí, se não ganhar, aí pode vir que esse ombro estará aqui ao teu lado. Estaremos todos torcendo, somos brasileiros, estaremos todos torcendo pelo Brasil na Libertadores. Na Argentina ainda, contra os irmãos. Que bom que você vai estar do meu lado, porque eu tô apostando, se você quiser eu aposto. Eu aposto fora de casa também, meu amigo. Aqui não tem, aqui eu não sou que nem você não, que é um pitbull quando tá na vantagem. Como é que eu vou apostar no jogo desse? Como é que eu vou apostar no jogo desse? Como é que eu vou apostar no jogo desse se todos nós somos Flamengo na Libertadores, Brasil na Libertadores? Flamengo é Brasil, claro. Porra, lógico. Todos juntos, né? Olha só, todo mundo unido, né? Pra secar, né? Todo mundo unido pra brincar. Mas, Bruno, o Cruzeiro tem todos os méritos para sair com essa vitória. Tá se recuperando graças ao treinador Leonardo Jardim, tá? Porque ele que teve peito para mandar o Dudu embora, ele que teve peito agora para botar o Gabigol no banco, e o Gabigol tá mansinho no banco de reservas. Agora, o Flamengo perde um jogo que poderia mantê-lo na liderança do Campeonato Brasileiro, e aí é aquilo. Não está na liderança do campeonato e tem na Libertadores agora um jogo decisivo e difícil, Bruno. Vai ter pressão no Flamengo para esse jogo da Libertadores. E outra, ridículo o Léo Pereira fazer um pênalti como aquele, Bruno Prado. O jogo da Libertadores é fundamental, porque a gente estava falando aqui com o Vampeta, se o Flamengo perdeu, o Central Córdoba abre 6 do Flamengo, faltando 2 rodadas. A LDU pode abrir 4 pontos. Então, se a LDU ganhar lá na Venezuela do Táchira. Então é um jogo fundamental, né? Com empate não é um grande resultado, mas o Flamengo ainda terá muita chance, joga as 2 últimas no Maracanã, e se ganhar, aí já era, né? Aí o Flamengo vai classificar, vai fazer a sua parte em casa e vai classificar. Claro, para mim o Flamengo é favorito para ganhar, inclusive na Argentina, do Central Córdoba, mas uma coisa é achar favorito, ele era favorito para ganhar também no Maracanã, do Central Córdoba, mas ainda, e não ganhou, mas tem que ir lá e fazer o resultado. É um jogo que esse jogo pode realmente atrapalhar o Flamengo no ano, que o jogo de ontem, ok, não é legal perder, mas faz parte, vai perder jogo no Brasileiro. E o Mineirão com o Cruzeiro é um jogo difícil, é um jogo que o Palmeiras, quando for lá, vai correr risco também de perder. E vai ficar essa disputa com o Palmeiras, né? O Flamengo e o Palmeiras vão ficar. Essa liderança vai mudar de mãos várias vezes durante o campeonato. Aí vão ver quem vai avançar mais na Copa do Brasil, na Libertadores, isso vai pesar. Quanto esse Mundial de Clubes no meio do ano vai ter peso também na disputa do Brasileiro. Os 2 estarão lá nos Estados Unidos. Então, essa disputa Flamengo e Palmeiras está só no começo, ainda será uma disputa longa e acho que vai ser sempre assim, um pertinho do outro. Não acho que vai ter um momento que alguém vai disparar, a não ser que alguém em algum momento deixe o brasileiro de lado para priorizar Copas. Isso pode acontecer, mas eu acho que os 2 vão levar muito a sério o brasileiro. No jogo de ontem, o pênalti do Léo Pereira, ele faltou ali, ele foi lento, né? O Eduardo chegou antes dele e o Léo Pereira não conseguiu segurar, acertou o Eduardo, fez um pênalti que realmente foi bem ruim. E no primeiro gol, ele perde na disputa com o Caio Jorge no mano a mano, né? O Dela Cruz é desarmado, sobra no Caio Jorge passa fácil pelo Léo. O Léo Pereira é um bom zagueiro, mas ontem fez um jogo bem ruim, foi um jogo ruim dele, e o Flamengo acaba derrotado. E no Cruzeiro, muito claro, mérito do Leonardo Jardim. E uma coisa que eu acho importante, né? O dono do Cruzeiro, o Pedrinho,
ele tá aprendendo como é o mundo do futebol. Por mais que ele seja uma pessoa, já é uma pessoa muito experiente, claro, no mundo dos negócios, é dono de empresa, é um milionário, mas o futebol é uma outra coisa, né? A empresa que ele comprou agora, que é o Cruzeiro, envolve outras coisas, né? Envolve paixão, é uma exposição pública e ele mesmo, né, às vezes pode ter se empolgado com essa exposição, ele trataram como herói lá no início, aí ele trouxe jogadores de nome. E uma coisa que eu acho que ele tem mérito, já que em algumas entrevistas dá pra ver que ele tá entendendo que o futebol funciona de uma outra maneira. E ele é um cara inteligente, com certeza. Não o conheço, mas pelo histórico dele como empresário, é um cara inteligente. E ele já deu algumas entrevistas. O futebol é muito caro, não vale o que a gente paga. Ele tá entendendo aos pouquinhos que uma coisa é você ser um torcedor, por mais que você acompanhe de perto, ou até como patrocinador, como ele já foi, uma coisa é isso, outra coisa é você ser o dono do negócio. E agora ele está entendendo. No início ele trouxe grandes nomes e se empolgou, e vamos lá, e vamos trazer o Gabigol, vamos trazer o Dudu, e a torcida em festa, ele trataram como ídolo, mas aí quando a coisa começou a rolar, a bola começa a rolar, você perde jogo, perdeu o Mineiro, teve tropeços na Sul-Americana, o cara começa a entender, peraí, eu paguei uma grana enorme, valeu o que eu paguei? Como é que funciona esse negócio? No campo não está andando. E aí ele deu autonomia ao treinador. Isso eu acho muito importante, que às vezes o cara contrata e fala pro treinador, se vira aí, pô, eu trouxe o Gabigol, eu trouxe o Dudu, eles têm que jogar, problema seu. Você se vira. Os caras aqui eu paguei uma fortuna, você tem que dar um jeito desses caras renderem. Não, ele deu autonomia pro treinador. Isso foi bom. Acho que isso foi também um mérito do dono do clube. Ele está entendendo como as coisas funcionam e não ficou apegado ao investimento que ele fez, que ele podia se impor. Não, os caras são as minhas estrelas aqui e de algum jeito eles vão ter que jogar. E não, deu autonomia. Hoje o Cruzeiro é um time competitivo. Como ano passado o Cruzeiro, durante quase todo o campeonato, ficou entre os 5, 6 primeiros. Na reta final que ele caiu. Então é um time hoje bem competitivo. É um time que, de novo, vai brigar por vaga na Libertadores. Mas, uma coisa que eu queria deixar claro aqui. Não acho que foi... o Pilhado tá querendo criticar. Léo Pereira, critico. Sempre vou criticar. Agora, o trabalho do Felipe Luiz, eu sempre falei isso com o Tite e eu continuo dizendo. Eu não critico o Felipe Luiz no jogo de ontem. Por quê? Porque o Flamengo jogou bola. O Flamengo quis jogar futebol. Coisa que eu não via. Eu falava sempre isso. Se o Tite jogar bem e perder, eu não vou criticar o trabalho dele como eu venho criticando. A mesma coisa eu falo do Felipe Luiz. Tentou jogar bola. Não acho que a falha foi dele ontem. Tudo bem, botou o Michael. Mas uma hora tem que botar. O Michael tá numa fase horrorosa. Tá. Mas não foi o Felipe Luiz que pagou a fortuna que pagaram para contratar o Michael. Foi a antiga diretoria. Cebolinha entrega menos do que se esperava? Também. Não foi a atual diretoria que pagou 70 milhões de reais. De La Cruz está entregando pouco? Tá. Isso aí não é culpa do treinador. Na minha opinião. Para mim é culpa de quem contratou. Pela fortuna que esses caras custaram. E estão entregando menos do que devem. Agora, os erros individuais foram grotescos, gente. O pênalti que o Léo Pereira fez e a perda de bola do De La Cruz, que gera o gol do Cruzeiro, foram erros assim individuais que renderam o resultado. E o Cruzeiro jogou muito bem. João Félix pode pintar no Flamengo, de acordo com o Vene Casagrande, hein? A notícia foi dada pelo Vene Casagrande, tá? Sobre essa situação do João Félix. E de acordo com o Vene, as conversas entre o atacante do Milan e o Flamengo estão em andamento. Inclusive, a ideia da diretoria do Flamengo é trazer o João Félix por empréstimo com opção de compra. Além do Flamengo, o Benfica, clube formador do jogador, também quer o João Félix para o Super Mundial de Clubes, que começa no próximo mês. O Flamengo traçou internamente que esse vai ser o perfil de contratação do clube a partir de agora, ou seja, jogadores jovens, com experiência no futebol e com plenitude física. Atualmente, João Félix tem 25 anos. Ele foi contratado pelo Chelsea, né, por uma fortuna, que é um dos adversários do Flamengo no Mundial de Clubes,
e chegou ao Milan em fevereiro desse ano. Ele também passou pelo Atlético de Madrid, tá? Foi um cara que no Benfica, né, Bruno Prado, foi um fenômeno. Ele era visto como um fenômeno. No Chelsea, não rendeu tudo o que se esperava dele. No Atlético de Madrid também não. Agora tá no Milan, mas é aquilo que eu falo. Se é para um clube brasileiro também, tentar um cara desse... Verdade, jogou no Barcelona. É o quê? Jogou no Barcelona Sim, também. Jogou. Verdade, eu nem lembrava disso, Vânia. Jogou não, ele foi nesse lugar tudo aí, viu? Ele teve nesse lugar tudo. Verdade, porque ele caiu muito. E você acha, Vamp, que ele foi uma decepção? Chico, ele é muito jovem ainda, né? Normalmente é convocado para a seleção. Eu achei até que no Milan ele ia ter mais oportunidade, que os treinadores do Milan são tudo portugueses, né? Mas eu acho que é novo. Ele se ele vir para cá, pro Flamengo mesmo, dá um caldo sim. Não é um atleta já em final de carreira. Agora ele precisa jogar. A qualidade técnica ele tem, né? E lá tem Rafael Leão, tem vários portugueses aí. Eu acho que se vir pro Flamengo, vem mais por causa do Boto, que o Boto deve conhecer bem, né? Não, é isso, né, Bruno, que o Vamp tá falando. E outra, um jogador desse nível, desse peso, ele só vai vir pro Brasil, só vai ter chance de vir pro Brasil se ele não tiver em alta. É óbvio, se ele tiver em alta, ele vai pro Barcelona, ele vai pro Real Madrid, ele vai pro Chelsea, como aconteceu na carreira dele. Mas, por enquanto, foi uma decepção, porque no Benfica ele era um fenômeno. E depois não entregou em outros clubes, Bruno Prado. O que se esperou dele, o que esperaram dele em algum momento da carreira, ele não vai ser. Ele não vai ser um super craque, um fenômeno, um dos melhores atacantes do mundo. Isso ele não vai ser. Isso está bem claro que não vai ser. Mas ele é um bom jogador, assim, o João Félix é um cara que na última Copa ele foi titular de Portugal na maioria dos jogos, jogando pela ponta esquerda. Ele é um bom jogador, bem longe dos melhores atacantes do mundo. Mas é um cara que, se eventualmente vier para o futebol brasileiro, ele pode jogar muito bem aqui. Eu gosto, ele pertence ao Chelsea, está emprestado pro Milan. Então é um cara que não será um dos melhores atacantes da Europa, mas no futebol brasileiro, se tiver uma condição financeira boa, viável, o Flamengo tem dinheiro, não sei quanto seria uma operação para trazer o João Félix, é um cara que pode ajudar, sim, que pode jogar muito bem no futebol brasileiro. Mas aquilo que se esperava, esquece, não vai ser. Com 25 anos, já dá para ver que vai ser um bom jogador, útil em alguns momentos, vai ter altos e baixos, mas um jogador top mundial, isso ele não será. Não, é isso, também concordo com o Bruno, tá? E uma coisa que é legal é o seguinte, tá? Tendo um novo perfil do Flamengo, qual? Jogador jovem e o principal para mim, plenitude física. Nisso aí o Boto ganhou minha admiração. Porque, vamos lá, Alan veio do Flamengo depois de várias lesões, nunca conseguiu se firmar, fortuna gasta. De La Cruz veio para o Flamengo depois de várias lesões, nunca conseguiu se firmar, dinheiro jogado fora por muito tempo, pode ser que ainda entreguem alguma coisa. Cebolinha veio para o Flamengo depois de várias lesões, ficou no departamento por meses e meses também no departamento médico. Então, só de ver que o Flamengo agora tem essa visão de jogador de plenitude física, isso aí já me agrada muito, porque tem muito jogador que é contratado por nome, que não está bem fisicamente, que vem de várias lesões e que acaba sendo contratado ali por ser um medalhão.